Olá pessoal, eu me chamo Cauã e juntamente com o meu colega Pedro iremos falar um pouco sobre um elemento essencial para as plantas, o enxofre. Talvez ele não seja tão comentado quanto o nitrogênio ou o fósforo, mas tem um papel fundamental no desenvolvimento das culturas. Para começar, vamos explicar por que o enxofre é tão importante para as plantas e para a agricultura. Depois, falaremos sobre as suas fontes, como ele chega até as plantas, os sinais de deficiência e o que acontece quando há excesso. No final, traremos algumas estratégias para o manejo adequado desse nutriente. O papel do enxofre nas plantas. O enxofre tem diversas funções essenciais. Primeiramente, ele está presente na síntese de proteínas, ou seja, sem enxofre, a planta não consegue produzir aminoácidos importantes, como a cisteína e a metionina. Isso impacta diretamente no crescimento e a qualidade da cultura. Além disso, ele ativa enzimas que participam de processos metabólicos fundamentais. Também contribui para a defesa das plantas, ajudando na produção de compostos que as protegem de pragas e doenças. Outro ponto interessante é que o enxofre participa da fotossíntese e respiração, auxiliando no transporte de elétrons. E tem mais! Para algumas culturas, como alho e cebola, ele é responsável pelo sabor e aroma característicos. Então, aquele cheiro forte de cebola que faz a gente chorar tem a ver com o enxofre. Olá, e eu sou o Pedro. Eu vou falar de onde que vem esse enxofre. As plantas existem duas principais fontes para o enxofre, que seriam as fontes naturais e as comerciais. Nas fontes naturais, o solo pode conter minerais ricos em enxofre, e uma outra maneira seria pela matéria orgânica, que libera esse nutriente conforme se decompõe. E até mesmo a atmosfera contribui com partículas de enxofre chegando ao solo pela chuva. Nos fertilizantes comerciais, o agricultor poderá escolher dependendo da necessidade da cultura, cada um com as suas particularidades, como o sulfato de amônio, o superfosfato simples, gesso agrícola, o sulfato de potássio, sulfato de magnésio, o enxofre elementar e o tiosulfato de amônio. A escolha da melhor fonte depende da cultura, do tipo do solo e da necessidade específica do trabalho. E como saber se falta enxofre? A planta vai dar sinais claros de que algo está errado. O primeiro e o principal sintoma é a clorose, que seria o amarelamento das folhas jovens. E ele é completamente diferente da deficiência de nitrogênio. Tem que ficar muito atento porque o nitrogênio ele afeta primeiro as plantas mais velhas, pelo fato dele não ser móvel na planta. A planta com a deficiência de enxofre, a planta cresce menos e fica com folhas finas e quebradiças. As raízes não se desenvolvem tanto, ficam menores, prejudicando a absorção de outros nutrientes. E as culturas sensíveis seriam as canolas, cebola, alho e em geral as leguminosas. Aqui eu posso citar dois exemplos que seria deficiência de enxofre no pé de café, no cafeeiro, as folhas jovens levemente amareladas, e também um exemplo de deficiência de enxofre em uma frutífera. E quando há o excesso de enxofre? Quando tem enxofre demais? Se a falta de enxofre é um problema, o excesso também pode ser prejudicial. As folhas podem ficar com uma cor verde escura ou azulada, pode ocorrer queima das bordas das folhas, principalmente se houver muito enxofre no solo. O excesso também interfere na absorção de outros nutrientes, como o molibdênio e selênio. Além disso, ele pode tornar o solo mais ácido, o que afeta a disponibilidade de outros elementos essenciais. Por isso, monitorar a quantidade de enxofre no solo é essencial para evitar esse tipo de problema. Como podemos ver nessa imagem gerada por inteligência artificial, as bordas das folhas apresentam queimaduras e também no limbo foliar aparece uma coloração mais esverdeada, um verde mais escuro. E como fazer o manejo correto? Para garantir que as plantas recebam a quantidade certa de enxofre, a primeira dica é fazer análise de solo e foliar para entender se há necessidade real de adubação com enxofre
E outra estratégia é utilizar fertilizantes de forma equilibrada, escolhendo a fonte mais adequada para cada tipo de cultura. E claro, evitar aplicações excessivas, principalmente em solos que já têm bons níveis de enxofre. Bom, para concluirmos esse breve relato sobre a fisiologia do enxofre nas plantas, o enxofre é um nutriente essencial para o crescimento das plantas, influenciando desde a síntese de proteínas até a defesa contra pragas. Porém, tanto a deficiência quanto o excesso podem causar problemas, impactando diretamente na produtividade. Por isso que o manejo adequado do enxofre é fundamental. Com um bom planejamento e monitoramento do solo, conseguimos garantir um desenvolvimento saudável das plantas e uma produção mais eficiente. Obrigado pela atenção.